Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo de número 19. Jó 19, versículo 25. Amém? Diz assim a minha tradução: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Somente. Assente-se, por favor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha, eu confesso a vocês, aliás, quem aqui já leu a Bíblia toda? Levanta a mão. Os 66 livros. Quem aqui já leu pelo menos o Novo Testamento? Levanta a mão. Porque é um testamento, é um direito de herança. Isso é muito importante para nós, para entendermos a nível de identidade, quem somos, o que iremos fazer, qual a finalidade de tudo. Isso é muito importante. Eu digo essas coisas para você, porque a Bíblia, ela nos dá autoridade. Quando você conhece de algo, você começa a ter autoridade sobre algo. Você quer conhecer sobre leis, você vai falar com uma autoridade de lei. Alguém que conhece, um advogado, um juiz. Então, alguém que conhece sobre algo tem autoridade. E Jesus, ele nos dá a oportunidade de termos autoridade para vencermos o mal, através desse direito de herança. A ignorância, ela nos leva à falência, ela nos leva a repetições, ela nos leva a cansaços. A Bíblia foi feita para ser estudada. E eu confesso a vocês que quando Jesus se revelou a mim, eu comecei a ler a Bíblia com 16 anos, eu fiquei maravilhado, fiquei obcecado pela Bíblia em força de expressão. Quando eu cheguei no livro de Jó, um livro poético, o primeiro livro escrito da Bíblia, escrito por Moisés, e quando eu cheguei no capítulo 19, eu lembro que eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida, muito estreita, se tratando de saúde emocional, financeira, família, um conjunto de coisas. E quando chegou no capítulo 19, no versículo 25, que eu li, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, aquilo me trouxe um fôlego de ânimo. Porque se Jó, que perdeu 10 filhos, Jó, que foi mal aconselhado pelas pessoas ao redor, Jó, que perdeu todos os seus bens, Jó, que estava doente, disse isso, isso é para mim também. Isso é para mim também. A maior tragédia da vida é uma pessoa perder o entusiasmo. E esse homem, apesar de tudo o que aconteceu com ele, a fé foi renovada por um princípio que estava carimbado dentro dele. Então, eu tenho 4 pontos que eu quero destacar para você aqui, dentro dessa observância minha. Primeiro ponto, não se iluda com a humanidade, não. Tá? Não se iluda. Eu até coloquei aqui o título da mensagem. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Eu sei. Isso é importantíssimo. Então, eu sei que tem gente que chegou aqui atribulado. Que provavelmente chegou aqui cansado. Eu sei que talvez alguém chegou aqui profundamente triste. Eu sei que aqui há pessoas enfrentando problemas familiares. Eu sei que aqui está alguém endividado, que alguém que me assiste está nas mesmas condições. Eu sei que, quem sabe, essa pessoa está desempregado, desempregada. Eu sei que alguém entrou aqui ferido ou magoado profundamente pela pessoa que ama. Eu sei que aqui tem pais preocupados com os filhos. Quem sabe, aqueles filhos que sempre fazem bobagem, aqueles filhos que não respeitam os pais. Talvez o teu filho saiu de casa e não voltou mais. Eu sei, meu irmão, talvez tenha alguém aqui que convive com uma dor chata. Uma dor provocada pela alguma disfunção da idade, genética ou alguma coisa assim, mas uma dor que incomoda e que não vai embora. Eu sei que tem gente aqui que não consegue dormir uma noite inteira sem ir no banheiro ou ser acordado com algo desagradável.
Eu sei que há pessoas aqui que os negócios não vão bem. Eu sei que há pessoas com dívidas amarrando o seu caminhar. E por mais que você trabalhe, o dinheiro não é suficiente. Eu sei que o mundo parece cada vez pior. Violência, essa correria, esse desamor, relacionamentos insustentáveis, aborto, solidão, isolamento. É uma canseira e parece que os sonhos estão cada vez mais distantes. A alegria é passageira, na verdade, você solta aquele fôlego às vezes e pensa, meu Deus, eu não sou feliz. Eu sei que tem gente aqui que a tristeza é presente. A depressão agarrou em você e parece que Deus não te dá moral nenhuma. Parece que Ele está distante, parece que não lhe escuta. E esse silêncio parece que faz aumentar ainda mais a nossa dor. Eu sei que tem gente aqui que tem horas, que tem vontade de sumir de tudo. E que às vezes dá até vontade de morrer. Aí você pode pensar, pastor, como é que o senhor sabe disso? Como é que você sabe? Deus está te revelando? Meu irmão, hoje em dia, o que mais tem é isso. Hoje em dia, o que mais tem é isso. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Agora, você não é o primeiro e nem será o último a passar por essas coisas. Talvez se identificou com alguma coisa que eu falei aqui. É difícil não se identificar. Mas você não é o primeiro nem o último a passar por essas coisas. E a Bíblia fala de um homem que passou por um sofrimento terrível. E o nome dele era Jó. Isso mesmo. Ele perdeu bens, amigos, ele perdeu os filhos e filhas, ele esteve doente, com feridas dos pés até a cabeça, da cabeça aos pés, com chagas, como a Bíblia descreve. E a Bíblia diz que ele pegava um caco de telha. Tal era a sua aflição. E com aquele caco ele raspava o seu corpo. Imagine isso. Porém, em meio à dor, em meio à solidão, você vai ler ali no capítulo 18 que um vulto passou pelas costas dele. Capítulo 25, aliás. E aquilo lhe arrepiou a espinha, ele via demônios. Olha só, no meio do auge dessa dor, dessa incompreensão daqueles que estavam ao redor deles, aqueles chamados amigos, ficaram 3 dias, quando chegaram, sem abrir a boca, sem saber o que falar para ele. Tamanha era a condição desastrosa de Jó. 3 dias sem saber o que falar. E quando abriram a boca para falar, um falou mais besteira que o outro. Somente a quarta pessoa, que não era amigo de Jó, disse a coisa mais próxima. Talvez Deus está querendo provar, só isso. Meu irmão, olha só. E no meio disso tudo, Jó, num bradar, num confessar do espírito dele, em algo que ele carregava, que ajudou ele a não escutar um conselho de uma mulher que estava aflita também, que também perdeu 10 filhos, e que disse, homem, olha a tua condição, amaldiçoa esse Deus e morre. Uma pessoa que também estava aflita e que o aconselhou de uma forma desastrosa. No meio disso tudo, o que Jó confessou é o que havia gritante dentro dele. Quando ele disse, quem me dera fosse dado uma pena de ferro, uma placa de chumbo para eu deixar registrado, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e eu o verei, não os meus acusadores. Diga comigo assim, eu sei que o meu Redentor vive. Em tudo que eu tenho passado, eu sei que Ele se levantará sobre a terra. Meu irmão, estar ciente disso faz toda a diferença, principalmente em períodos de tribulação. Saber que Deus está conosco. Ele disse, o próprio Deus disse, o próprio Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, você tem autoridade? Quem tem autoridade é quem sabe. Você sabe a respeito da autoridade que Jesus te deu?
Eu dei autoridade, Jesus falou, para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Eu vi Satanás caindo, ele é um ser condenado. Foi Jesus que falou isso. Eu dei autoridade para vocês. Você sabe da autoridade que você tem? Você sabe. Tá? É muito importante você entender e você saber e você confessar. Eu sei que há lutas, sei que há problemas gigantescos, que há dificuldade, doença. Eu sei que a vida é difícil, mas eu sei também que Deus nunca me abandonará. Eu sei, como está escrito em Isaías 49:16, que mesmo que a própria mãe, que ainda amamenta o seu filho, o abandonar, eu, diz o Senhor, nunca vos abandonarei. Deus não se esquece de mim. E por favor, quando eu falo não se esquece de mim, eu estou incluindo você. Deus não se esquece de mim. Ele é o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Significa que ele é o princípio e o fim. Tudo começa nele e tudo se conclui nele. Eu sei que ele foi morto pelos meus e seus pecados e que ele ressuscitou e sempre reinará. Eu sei que Deus é bom, eu sei que ele me ama, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, eu sei que o diabo já foi julgado e que enquanto eu estiver no corpo de Cristo, eu vencerei sempre. Eu sei que os meus pecados estão perdoados, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe dessa verdade? Olha, tem um hino que eu acredito que boa parte das pessoas que não conhece. A gente cantava no começo aqui. Talvez tenha um ou outro que conheça. Sempre com você, sempre com você, sempre com você, Jesus estará. Tem alguém que lembra desse hino? Aí, ó. Tem uns gatos pingados. Pode o mundo acabar, pode a terra tremer, pode a vida cessar, mas sempre com você Jesus estará. Você sabe dessas coisas? Terceiro ponto. Você acredita que Deus ouve a sua oração? Você acredita que você é salvo? Porque eu sei que um monte de gente confessa isso, mas na prática, eu lembro uma mensagem que eu trouxe aqui, que Deus me falou sobre a vinda de Jesus. E quando eu fiz um apelo, tem certeza que você é salvo? Ficou uma pessoa no banco só, toda a igreja veio na frente. Você acredita que você é salvo? Ah, pastor, eu acho que sim. Hã? Meu irmão, quem acha não é coisa nenhuma. Existe isso. Hã? Você é casado? Ah, eu acho que sim. Você tem filhos? Ah, eu acho que eu tenho. Você é pastor? Ah, eu acho que eu sou. Você pode pregar? Ah, eu acho que eu posso entregar. Acho que. Você mora em Curitiba? Ah, eu acho que mora. Meu irmão, eu sou casado com a Gleice. Meu irmão, eu tenho filhos com ela. Meu irmão, eu moro em Curitiba. Está faltando firmeza. Está faltando a prova real da autoridade. Seja firme. Eu sou salvo em Jesus, meus pecados estão perdoados, Jesus me salvou, o Espírito Santo está em mim. A vida de um cristão é uma vida desnoseada. A vida de um cristão é uma vida desnoseada, desbloqueada. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, isso é, Ele é aquele que nos indeniza, aquele que compensa, que recompensa. Eu sei que Ele me dará vestes brancas, eu sei que Ele me dará uma pedra branca com o meu novo nome escrito ali. Eu sei que os anjos do Senhor estão acampados ao redor. Eu sei que Ele me livra do mal.
que o meu inimigo foi vencido na cruz do Calvário e que o inferno é para ele. Eu sei que eu nasci para conhecê-lo, para morar com ele. Eu sei que a alegria dele é a minha força, que a fé me faz ficar de pé, que ela precisa ser alimentada e que a fé faz com que os dardos inflamados do inimigo caiam por terra. Eu sei que Ele me deu uma armadura, eu sei que Ele está trabalhando, eu sei que Ele é cheio de misericórdia e vai te abençoar hoje. Eu sei, eu estou aqui porque eu acredito 100% nisso. Eu sei que Ele vai renovar o teu ânimo. Eu sei porque o meu Redentor vive e Ele se levanta. Já levantou. Ele é fiel. Essa semana eu tive uma reunião ali com o pastor Marcos Amorim, que é presidente do estado do Paraná da Quadrangular, e junto com o pastor Rogério Amorim. Embora os dois sejam Amorins, eles não são parentes. Mas o pastor Marcos Amorim, ele é contador, ele é advogado formado, e ele assumiu o estado do Paraná como presidente. Eu achei muito interessante algumas coisas que ele me relatou a nível dessa ciência, porque existe uma prática daquilo que nós confessamos realmente. Ele contou que ele estava no auge financeiro da vida dele. Ele tinha uma empresa contábil, uma empresa de contabilidade, tinha funcionários e tudo mais, ele estava no auge, de tudo isso. E que, de repente, o Senhor começou a falar com ele para ele se envolver na obra de uma forma específica. E ele foi obedecendo. E ele estava na quarta igreja e foi se envolvendo, e de repente Deus chamou ele para assumir uma igreja lá em Jaguariaíva. Alguém conhece a cidade de Jaguariaíva? Quando você está indo para São Paulo, quando você está indo para Siqueira Campos, você passa por uma cidade que, na entrada da cidade, tem uma jaguatirica ali, uma estátua de uma jaguatirica. E ele assumiu uma igreja num bairro ali bem simples daquela cidade. E o tempo foi passando. Os cultos eram lotados, mas ele falou que a arrecadação da igreja não passava de R$700. Não tinha como ele administrar a empresa nessa distância, nem nada. Não tinha como ele sobreviver, ou a igreja dar qualquer espécie de ajuda de custo para ele ali. Então, a esposa dele estava trabalhando, fazendo diárias, e ele contou até do menino dele, 2 filhos, o mais velho, bem tranquilo, e o mais novo. E o mais novo era pequenininho. E ele falou que ele ia no mercado, mas o mais novo sempre foi muito opinioso. E quando chegou no mercado um dia, ele não queria saber de comer aquelas bolachas recheadas do Pica-Pau. Ele queria traquinas, ele queria Bono, ele queria bolachas. Então o menino pulava, esperneava. Então eles davam bronca, falavam, encurralavam, mas não adiantava. O menino opinioso, temperamental e, enfim, com todas as limitações de qualquer pai e mãe. E ele comprou e o menino não comia. Se tivesse, o menino não comia. Com o passar do tempo, ele naquela igreja, ele começou a se questionar com relação ao seu pastoreio, ao seu serviço, à sua vida, à sua qualidade. E ele falou que um dia a esposa dele trouxe para casa, tudo feliz, um vestido. E ela falou assim: olha, amor, o que eu ganhei da irmã da minha patroa que eu trabalho. E naquele momento ele sorriu para ela, entrou num cômodo e chorou. E falou: Senhor, olha como eu estava, olha como eu estou, eu acho que eu estou atrapalhando a tua obra e atrapalhando a minha família. Olha a situação que eu estou. Mas ele não afrouxou o garrão. Ele contou e testemunhou ali que o pastor Rogério Amorim foi na cidade para fazer uma campanha da cadeia da prece. E levou uma mensagem ali. E a mensagem que o pastor Rogério Amorim levou, dos sofrimentos que passou, aquilo renovou o coração dele. Passado um tempo, ele já era superintendente de algumas igrejas ali. E um pastor entra em contato com ele e fala para ele assim: pastor, tem como o senhor vir aqui em casa? Tá bom. Quando ele chegou lá, o pastor disse para ele: pastor, eu quero passar a chave da igreja. Não tem como eu assumir a igreja mais, eu não tenho condições espirituais, psicológicas. Eu como pai, eu falhei. Eu como pastor, eu falei, porque dentro da própria casa. Ele contou algumas coisas assim. Mas por quê? O que aconteceu? Eu só tenho uma filha. E essa filha saiu de casa para morar com uma outra mulher. E eu estou triste, eu e minha esposa. E o pastor falou para ele: olha para mim.
eu sou superintendente, eu sou pastor de pastores. E o meu filho, aquele menininho que era pequenininho, pinhoso, cresceu. O meu filho é dependente químico. E eu já fiz de tudo que você imagina que um pai e uma mãe pode fazer para tentar tratar os meus filhos. Isso me intimida às vezes. Isso também me traz esse questionamento. Mas, na verdade, você tem que aprender a entregar o coração dos teus amados, dos teus familiares, para Deus também. E ele contou o testemunho que, com esse princípio dentro dele, de que Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai agir, de alguma forma, eu não largo meu osso, porque Deus vai fazer alguma coisa. Resumindo para você, ele contou assim que Deus chegou para ele, Deus deu uma estratégia para ele, como ele é contador, e tem facilidade com números, e administrador, enfim. Deus deu uma estratégia para ele começar a lidar com bolsa de valores. E ele disse que ele ganhou na bolsa de valores, lidando, mexendo, com o passar do tempo, R$1 milhão. Olha só, ele comprou um apartamento para ele, comprou um apartamento para os filhos, né? Ainda deixou a nora escolher daquela planta do condomínio qual que ela queria, ele contando a moral que ele fez. E ele conta, e aquele filho meu, que era dependente químico, que me deu trabalho a vida inteira, hoje ele assumiu uma igreja como pastor titular. E é um exemplo, um menino enérgico no trabalho, fiel, leal. E esses dias ele estava brabo comigo, porque o músico dele, que é braço direito dele em tudo, traiu a noiva. Então ele estava louco da vida, pai, e que eu acho que tem que fazer isso? E o pai dele falou, calma, cara, você me deu uma dor de cabeça até esses tempos atrás aí. Lembra de onde caíste? Calma, calma. E aquela mulher, que os pais estavam tristes com ela voltou para casa. Ela é casada hoje e ela vai assumir uma igreja também. Quão importante é você saber de que, mesmo que o cenário seja contrário, Deus está contigo, Ele é fiel e Ele se levanta no momento certo. No momento certo. Sabe por que você não pode se separar? Porque Ele vive. Sabe por que você não pode tirar a sua vida? Porque Ele vive. Sabe por que você não vai abandonar o seu ministério? Porque Ele vive. Eu lembro de uma vez que nós fomos fazer uma reforma aqui na igreja. Chegou um tempo, olha, nós precisamos construir banheiro na igreja. Tem um banheiro só que é só pela graça. Vamos construir pelo menos 2 banheiros ali, fazer uma sala para o Ministério de Louvor, estruturar, pintar, ajeitar esse lugar aqui, que era uma garagem velha. E a gente não tinha dinheiro, nada, nós trabalhamos sempre no limite. Fomos para o joelho, eu lembro que o Joarildo se dispôs, vamos para o joelho. E de repente uma mulher que já vinha vindo aqui na igreja, poucas vezes, e não veio mais, ela me ligou, uma empresária, e ela falou, pastor, é o seguinte, eu estava com os planos e eu comprei uma casa pré-montada para colocar no terreno, um terreno nosso lá. Só que é o seguinte, pastor, eu paguei à vista. E, bem, na verdade, os planos mudaram. E eu fui para desfazer aquilo que eu já havia pago, já fazia um tempo. Só que eles não devolvem todo o dinheiro, eram materiais de construção, que lidam com casas pré-moldadas também. Eles não devolvem todo o dinheiro. Então tem um crédito de quase R$8.000 lá para vocês pegarem de material. Não sei se você vai fazer uma reforma na igreja ou não. Eu falei, nós vamos fazer sim. E o material deu exatamente para a gente fazer as reformas ali e para fazer um acampamento do ministério que a gente precisava fazer também. Que era pouquinha coisa, né? Mas era reforma. E ela até falou algo assim, né? Eu nem sei por que eu fui comprar isso, eu nem sei, mas eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará. Eu sei do porquê, e eu sei que essa mulher não deixou de ser indenizada, abençoada e próspera por conta dessas coisas. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de realizações. Quarto ponto que me chama a atenção. Agora, você sabe qual que é o problema de alguns? Preste atenção. Eu sei que os meus filhos não vão dar em nada. Olha o jeito daquele ali, ó. Parece que a coluna dele é um guarda-chuva, anda assim. Aquela ali, ó, parece uma hiena. Ó céus, ó terra, lembra?
Eu sei que o meu casamento não tem jeito. Eu sei que eu vou ficar solteiro ou solteira pro resto da vida. Eu sei que eu vou ficar com esse carro velho a vida toda. Até me acostumei aí, ó, com o cheiro dele. Cada lugar que eu chego, eu tenho perfume aí da Petrobras. Outro dia um perfume da Shell. Eu sei, eu me acostumei já. Meu irmão, pare com isso. Pare com isso. Você precisa se posicionar com qualidade e confiança, porque o meu Redentor vive e se levantará para mudar essa realidade. Mas isso começa de dentro para fora, autoridade de dentro para fora. Você precisa entender sobre essa qualificação, é direito de herança. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que é Ele que me leva a pastos verdejantes. Eu sei que Ele tem vitória para mim. Eu sei que eu posso resolver problemas. Eu sei que Jesus salva, que é real. Eu sei que Ele pode mudar essa história. Nós iremos construir uma catedral para a glória de Deus. E você faz parte desse plano maior. Não tenha dúvida disso. Você sabe dessas coisas, meu irmão. Sabe dessas coisas que estão sendo ditas aqui, lembradas, aliás. Então, durma melhor. Saia dessa tribulação. Porque o barco, ele é mais seguro aonde? No cais. Mas o barco não foi construído para o cais, ele foi construído para o alto mar. Ele foi construído para receber açoites. A vida de uma pessoa é uma vida de açoites. Você não pode se livrar dos desafios, problemas. Tudo que a gente faz é tentar se livrar de problema. Mas Deus nos deu a vida para resolver problemas. E a unção é a qualificação de Deus, a graça de Deus a alguém nessa qualidade de resolver problemas. Quanto mais unção, mais poder de atração de pessoas. Foi assim com Moisés, a maior unção de todos os tempos de Jesus. Você precisa entender que Deus chamou você e eu para resolvermos problemas por onde passamos. E que as coisas vão se resolver, mas não sem Ele. Durma melhor, busque santificação. Se você o buscar, o verá. Porque isso é uma profecia, um princípio de Jesus. No Sermão do Monte, no Mateus 5, quando Jesus diz assim: bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Quando ele está falando ali, puro de coração, é uma limitação de tradução que nós temos. Quando ele fala puro de coração, ele não está falando uma pessoa ingênua, uma pessoa que não conhece a malícia, que não conhece o mal. Ele está falando de um posicionamento de fé. Bem-aventurado aqueles que creem, porque verão a Deus. Eu esperei, eu criei, eu vi Deus no meu casamento. Eu esperei, eu vi Deus no ministério. Eu esperei, eu vi Deus nas finanças. Eu esperei, eu vi Deus na saúde. Eu esperei. Você está entendendo? Bem-aventurados, puros de coração, porque verão a Deus. E se você, meu irmão, plantar-se em fé, não largar o osso, se você, na solução, pensa, bem, eu vou ver como que eu vou resolver isso aí. Não é fugindo. Eu vou ver como que eu vou resolver. Porque às vezes, sabe, acho que o problema está nas pessoas, mas está em você. Porque tudo ao teu redor é uma resposta de quem você é. Não tenha dúvida sobre isso. Por isso, busque santificação. Saia dessa tribulação. O problema é quando a água começa a entrar dentro do barco. E Deus quer te sarar de dentro para fora. Já reparou que tem pessoas que já chegam ofendidas nos ambientes? Espinhosas nos ambientes? Meu irmão, a vida é aquilo que passa enquanto você faz planos para o futuro. A vida é aquilo que se passa enquanto você fica fazendo planos para o futuro. Aí vai para o caixão, não leva nada. Você está entendendo? Só o currículo. Então, tenha paz para começar a viver essa graça de dentro para fora. Esse princípio de Jó, que o Redentor, ele se levantará. Deus mudou a história de Jó. Deus mudou a minha história. Deus transformou a história de Jó numa história de tribulação desse nível em uma história de triunfo.
e Ele vai mudar a sua também. Você acredita nisso? Eu acho que sim. Você acredita nisso, meu irmão? Então eu quero orar pela tua fé hoje. Se coloque em pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu peito, de novo. E eu quero muito que você feche os teus olhos para esse mundo natural e você comece a enxergar para as situações que estão acontecendo na sua vida, que te dá uma sensação de mãos amarradas, uma sensação de incapacidade. Jesus, Ele deixou registrado que você tem uma autoridade e que essa fé pode mover montanhas. Você sabe disso? Então, meu irmão, eu quero orar pela tua fé, porque as coisas vão se movimentar na tua vida. Eu quero orar pela tua fé, porque eu tenho a certeza que as situações, elas vão começar a se mexer. Deus é fiel, Santo Deus. O Senhor conhece o nível de tribulação que essa pessoa tem passado. Nos tornamos pessoas especialistas em disfarçar. Nos tornamos maquiadores especiais das coisas que estão acontecendo. Mas o Senhor é o nosso Deus, que esquadrinha a nossa mente e sabe, Pai, que os pensamentos são horrorosos às vezes. Sabe, Jesus, que na prática não passamos de crianças machucadas, escondidos em corpo de adultos. Portanto, Senhor, pega na nossa mão, vem ministrar a paz que excede todo entendimento, vem soprar sobre nós, meu Deus, a iniciativa para sairmos do barco e andarmos sobre as águas contigo, Jesus. Vem, meu Pai, não permita que os nossos olhos saiam dessa mira que é o Senhor. Não permita, Jesus, que isso aconteça. Mas se outrora isso aconteceu, ao voltarmos a olhar para o Senhor, resgata-nos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor vive, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, porque o Senhor é todo poderoso e nos deu autoridade de estar sobre um ser que já está vencido. Então nós colocamos por terra esses demônios que tentam destruir casamentos, colocamos por terra esses demônios que tentam atropelar a vida financeira e travar a vida de pessoas com relação a oferta e dízimos. Pai, que em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, esta mensagem venha ecoar nos corações até essas situações se resolverem e a pessoa passar para a próxima fase da vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos esses demônios que causam toda essa aflição na saúde dessa pessoa e pedimos ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, Pai, estabeleça nova fase sobre essa pessoa. Que esta semana seja uma semana em que aquelas questões burocráticas, aquelas questões amarradas, enroladas, sejam desemboladas, destravadas, desburocratizadas no Teu nome, Jesus. Toda a resistência do inferno já caiu por terra. Então renova o respeito, renova o amor, renova as boas notícias, renova os bons pensamentos, renova as expectativas. Liga ao céu esta oração, cria aquilo que essa pessoa não tem, Pai, para que um problema seja resolvido, porque o Senhor pode fazer o inédito. E assim, meu Deus, nós ligamos esta oração aos céus, agradecidos pela Tua fidelidade, porque sabemos que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor levanta, porque o Senhor é o nosso pastor, e já Te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus.